Boa tarde, pessoal. Então a gente está aqui com Focus. O objetivo do vídeo de hoje é falar um pouco sobre como ele tá, né? Eu já tô com o carro já faz 4 meses e realmente ele tava muito ruim, né? Tava pior do que eu imaginava quando eu vi no anúncio e quando eu realmente fui lá ver o carro. Tava bem ruim, mas já era tarde demais, né? Falei que valia a pena pela originalidade dele e por tudo que o estado que ele tava no geral, né? Então a primeira coisa que a gente fez foi lá em Goiânia mesmo, para tentar trazer o carro. Eu levei num mecânico que foi indicação do amigo meu. A gente fez uma troca de óleo, tentou dar uma avaliada se dava para trazer o carro rodando ou não. E como ele estava com a parte de suspensão muito ruim, além de muito vazamento na caixa de direção, no óleo do motor e os pneus também muito ruins, a gente optou por não trazer ele rodando, né? Por trazer ele por cegonha. E aí quando chegou aqui em Campo Grande, claro que a parte mecânica era importante, só que primeiro ele precisava passar na vistoria. Então a primeira coisa que eu fiz foi mexer na buzina, porque um carro sem buzina não passa na vistoria. Aí quando eu fiz a buzina, já fiz alguns detalhes, pedi para instalar aqui a luz de neblina, né? Lanterna de neblina. E aí ele foi instalado já. Também fiz toda a revisão da parte de farol, né? Para deixar tudo funcionando. Hoje ele tá com tudo funcionando aqui. Deixa eu só fazer o carro girar aqui. Então hoje o carro funciona. Toda a parte de farol alto, farol baixo. Parte de farol de milha também funciona. Vira e mexe ele dá uma falhadinha, mas agora ele está funcionando. Então toda essa parte do carro foi feita. Então esse foi um dos primeiros ali, né? Aproveitei também nessa época e já fiz aqui o volante revestimento de couro. Ele estava um pouco velho, aí soltava na mão, então estava desagradável, né? Sem falar também em toda a parte de higienização e limpeza, que eu mesmo fiz em casa, né? E tudo isso está postado no Instagram. Toda essa parte aí de limpeza foi eu que fiz. Higienização, tirei todos os bancos, higienizei os bancos, higienizei todo o carpete do carro, limpei tudo que estava ao meu acesso. Ainda tem algumas coisas para limpar, mas eu vou chegar lá, né? E daí a gente foi para a parte mais cara e que ia demorar mais, assim, muitas vezes nem tão demorar mais, mas ia dar mais trabalho, que foi a parte de suspensão do carro e mecânica. Então os principais problemas, né? Trocar 4 amortecedores, bieleta, algumas buchas, toda a parte de vazamentos também da caixa de direção, do cárter do motor, cárter médio do motor, toda a parte de correia dentada também foi trocada. Essa parte toda preventiva assim no carro foi feita. Troca de óleo, troca de fluidos, tudo isso aí para deixar o carro rodando. E como ele estava muito ruim, passaram com certeza alguns detalhes ali pela primeira manutenção, foram feitos somente mais tarde, né? Mas no geral ele saiu de um estado assim que estava tão ruim que não dava para discernir qual era o barulho do carro, barulho de suspensão, barulho de direção, para a gente deixar o carro andando. Aí outras coisinhas pequenas foram aparecendo, por exemplo, teve um barulho de uma polia que apareceu, um barulho também na parte da direção barra transmissão, né? Que foi a trizeta, que estava ruim também, então troquei. Quando ele estava no mecânico, aproveitei para fazer também a reforma das rodas, então as rodas foram todas reformadas, deixamos elas bonitinhas. Trocamos alguns prisioneiros também, estava bem ruim essa parte. E da parte estética ele foi sendo postergado, né? Tirei o insufilme dele, aqui é difícil ver, mas tem alguns arranhadinhos, principalmente na porta do motorista, porque é a porta que usa mais, é o vidro que usa mais. Quando ele estava com isso filme, ele estava arranhado por fora, né, que é o vidro, e por dentro também. Por quê? Porque essa parte aqui, ó, que é a pestana interna do carro, estava também muito danificada. Ela estava ressecada e com isso, em vez daquela parte aveludada ficar passando pelo vidro, era um plástico seco que estava passando. Essa parte aqui, ó, do couro, né, que nas 4 portas não tá boa, também já tá em vias de ser reformada, né? Eu consegui as 4 pestanas internas num desmanche e isso aí vai ser reformado. Passei também nesse mesmo desmanche e consegui algumas coisas aqui, como esse isopor, né, que é o contorno aqui do step.
que deu uma organizada boa no porta-mala do carro. Um detalhe ou outro também que eu consegui ali, uma molinha pro puta que pariu ali do carona, que eu vou colocar também, ainda não coloquei. Mas de maneira geral o carro evoluiu muito. Hoje em dia eu tô conseguindo o quê? Usar ele no dia a dia, sem dar pane, sem ficar na mão. Fiz a revitalização dos faróis, então ele melhorou muito o farol. Talvez num momento futuro, quando ele já estiver mais evoluído, eu melhore esse farol aqui em termos de design, colocar um LED diurno, um LED na seta dele, um projetor. Eu vou dar uma estudada para ver se é viável, né? E agora o carro finalmente, após todos esses meses, chegou numa fase muito importante, que ele vai começar a parte de funilaria. Então, basicamente, esse carro ele tem defeitos na pintura ou na parte de lata dele em quase todo o carro. Aqui, por exemplo, ele tem uma parte embaçada. Os para-choques não precisa nem falar, né? Já teve massa, tá descascando. Aqui desse lado também. Esse paralama tem um amassadinho aqui. Isso aqui é as coisas mais gritantes, tá? As portas, todas elas têm algum arranhado. As maçanetas também já foram repintadas e estão descascando. Os retrovisores também já foram repintados e estão botados. As portas, elas têm todas algum defeitozinho. Uma das únicas partes do carro que tá melhorzinha é essa daqui. O teto também, ele tá numa condição um pouco melhor. A mala aqui tem batida para fazer também, tem arranhado profundo. Para-choque já tomou alguma porrada aqui, tanto que entrou esse pininho. Então tem coisa para fazer. Nessa lateral aqui, essa porta aqui no anúncio já dava para ver. Ela tem realmente uma funilaria para fazer. E essa daqui também tem alguns detalhes. Então, independente de tudo, aerofólio também já foi repintado e está desbotado. Independente de tudo, ele já tem muita coisa para fazer, principalmente na parte de funilaria. E é agora que a gente vai atacar. Então tem que fazer uma pintura praticamente completa dele. E é o próximo passo do Focus. Então nesse vídeo aqui não passei todos os valores. Na verdade não passei nenhum valor, né? Mas a intenção é fazer um vídeo contando quanto que foi cada serviço. Porque muitas das vezes a gente tem a vontade de pegar um carro legal, barato, para levantar, para ver quanto que... para deixar ele realmente no estado de zero ali. E aí a gente vai ver quanto que eu gastei aqui, para vocês verem se vale a pena ou não. Não são números fáceis de engolir, comparado principalmente a quanto que eu paguei no carro. Mas, na minha opinião, tá valendo a pena, tá ficando muito legal. Eu tenho muito prazer de usar ele e acredito que agora, após a funilaria, eu vou ter mais ainda. Tá ok, pessoal? Então, obrigado. Esse vídeo aqui é para vocês